Amém, pessoal, graça e paz a todos. Amém, vamos à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Os versos serão de 1 a 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 4. O tema da mensagem é: não perca a cabeça. Não perca a cabeça. Quero ler um texto bastante conhecido, tá? Amém? Assim diz a palavra de Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, te louvamos, te bendizemos o nome, somos gratos por estarmos aqui na tua presença. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possa nos guiar em toda a verdade. Abençoe a cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, que todos possam entender o propósito. Nós consagramos tudo a Ti. Amém e amém. Poder sentar? Quando nós falamos sobre perder a cabeça, não é simplesmente perder a cabeça por um problema simples que você passou e que de repente você falou alguma coisa que não devia, né? Ou tomou alguma atitude que desagradou alguém. A gente costuma dizer que quando nós falhamos em dizer aquilo que não poderia ser dito, a gente diz: eu acabei perdendo a cabeça. Só que existem maneiras mais sérias de se perder a cabeça. Existem situações mais graves que podem levar uma pessoa a perder a cabeça. Logicamente que esse texto é uma figura de linguagem, uma analogia sobre profetas que perderam a cabeça, literalmente, outros que quase perderam a cabeça e que, depois de perder a cabeça, muita coisa ruim aconteceu. Então, por isso que essa mensagem é muito importante, porque você está vivendo talvez um momento tão difícil na sua vida, porque são os momentos difíceis que fazem a gente perder a cabeça. Faz a gente perder a cabeça, talvez de uma maneira tão grave que a gente acaba destruindo todos os sonhos que a gente tem. A gente acaba destruindo todos os nossos projetos se a gente perder a cabeça. A gente acaba perdendo o ministério. A gente acaba sabotando alguma coisa importante na nossa vida. Então, não perca a cabeça. Toma cuidado com essa fase que você está passando. Toma cuidado com esse momento delicado que você está vivendo. Tome cuidado com os momentos difíceis que você costuma viver. E não perca a cabeça. Se mantenha firme.
se mantenha firmado nas suas convicções, na sua espiritualidade, no seu Deus, não perca a cabeça. Porque perder a cabeça significa perder muitas coisas. E se você não conseguir sair dessa, você pode perder até a sua vida. Por isso que esse perder a cabeça pode se tornar algo muito mais sério do que a gente imagina. Amém? Esse texto fala sobre o profeta Elias e a rainha Jezabel o perseguindo, tentando arrancar a cabeça dele. Jezabel aparece em 3 fases distintas da Bíblia, por isso que é um nome tão importante. Jezabel aparece aqui no Antigo Testamento, que foi o texto que eu li, que começa dizendo assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ele está recebendo uma ameaça da rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. Uma rainha má, uma rainha manipuladora, controladora, impiedosa. O profeta de Deus, o homem de Deus, está recebendo uma ameaça, está correndo o risco de perder a cabeça. Por isso que Jezabel, esse nome aparece no Antigo Testamento. Esse nome também aparece nos evangelhos como a figura de Herodias, que é Jezabel. Marcos capítulo 6, versículo 22 a 24, que diz assim: entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tu o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Pede a cabeça dele. Jezabel apareceu no Antigo Testamento, perseguindo o profeta Elias, e agora ela aparece no Evangelho, no Novo Testamento, perseguindo João Batista. Quer fazer o João Batista perder a cabeça? Depois, esse mesmo nome aparece ainda no Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, onde João disse para a igreja: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar, enganar, ela ensina, as pessoas a enganar para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então nós temos aqui uma figura chamada Jezabel, que está atuando em 3 tempos diferentes. Então não é a mesma pessoa, não está falando de uma pessoa, está falando de uma força poderosa de oposição. Aparece no Antigo Testamento, aparece no meio da Bíblia, que é nos Evangelhos, e aparece no final da Bíblia, que é em Apocalipse. Por isso não se trata simplesmente de uma pessoa, mas sim de uma força espiritual opositora. Amém? E essa força espiritual, ela tem o objetivo de arrancar cabeças, decapitar. A gente arranca a cabeça decapitando, Essa é a estratégia de Jezabel. Por isso que a gente chama essas crises emocionais profundas que a gente vive por algum motivo de perder a cabeça. Você fala: eu perdi a cabeça. Você vai notar que no Antigo Testamento o Elias vai perder a cabeça, emocionalmente falando. Você vai perceber também que o João Batista no Novo Testamento, ele vai perder a cabeça, literalmente. Mas antes de perder a cabeça literalmente, ele vai perder a cabeça emocionalmente, vai perder a cabeça espiritualmente. Você vai ver a história. E em Apocalipse a gente vê uma igreja perdendo a cabeça, sendo conduzida
por uma falsa profetisa sendo enganada, ensinando a igreja a se prostituir com a idolatria. Essa é a maneira da igreja também perder a cabeça, quando ela fica desvirtuada da fé verdadeira por uma fé falsa. Ela começa a apostatar. Por isso que nós podemos dizer que essas crises, para onde vão a nossa mente, para lugares complicados, difíceis, é uma forma de perder a cabeça. E perder a cabeça pode nos levar a viver situações extremas. E você que entrou aqui hoje, sabe exatamente o que eu estou falando. Você está perdendo a cabeça. Você já não consegue mais controlar situações. Você não consegue nem mais se controlar. Você está passando por um processo difícil na sua vida. A sua cabeça está se perdendo. A gente vê Elias aqui nesse texto que eu li, primeiramente, fragilizado emocionalmente, e correndo o risco de ter a sua cabeça arrancada por Jezabel. Vocês entendem? Então, com base nessa história do profeta Elias, que vocês conhecem bem, o que eu posso fazer para não perder a cabeça? O que você pode fazer para que essa crise que você está vivendo não te leve para o buraco emocional? Ou um buraco literal mesmo. Estou falando de coisas graves, porque algumas pessoas estão vivendo momentos tão sérios, tão difíceis, estão perdendo a cabeça. Depois que você perde a cabeça, não serve para nada. Porque o maior patrimônio de uma pessoa é a mente. Se você perde a sua mente, você perde tudo. Porque a mente que você tem está definindo realmente o que você conquistou até hoje. As suas conquistas, se você olha para a família, para os bens que você tem, é o resultado da mente que você tem. Se você perde a cabeça, tudo que você tem vai para o lugar, para onde a sua cabeça for. Não é só você que perde, a sua família perde, as pessoas perdem, as pessoas que te amam vão perder. Então, cuidado com a crise, cuidado com a dificuldade, cuidado com a pressão, cuidado com o momento difícil, não perca a cabeça. A Bíblia diz que, no versículo 1 do capítulo 19 de 1 Reis, que eu comecei a ler, que o rei Acabe fez saber a Jezabel tudo. Presta atenção nisso, tudo. Tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. O profeta Elias era um profeta extremo, demasiadamente intenso em tudo que ele fazia. Você vai ver que no capítulo 17 de 1 Reis, versículo 1, você não precisa abrir, só ouça. Ele profetiza uma seca de 3 anos na terra. Já no versículo 11 do capítulo 17, ele faz um grande milagre na casa de uma viúva em Sarepta. No capítulo 17, versículo 21, ainda de 1 Reis, ele ressuscita o filho de uma viúva. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 40, ele mata 400 profetas de Baal à espada no Monte Carmelo. No capítulo 18, ainda em 1 Reis, versículo 42, ele intercede intensamente no monte para que Deus traga chuva depois de 3 anos de seca. Então esse cara é um profeta intenso, é um profeta extremo em tudo que ele faz. É só você ler a história do profeta Elias. E de repente, depois de fazer tantas coisas, porque o versículo 1 diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo. E não foram poucas coisas. Tudo quanto Elias havia feito. Como totalmente matar a todos os profetas à espada. Quando a rainha Jezabel começou a contabilizar a quantidade de coisas que o profeta Elias havia feito e a maneira como ele destruiu os profetas de Baal,
a reação dela foi de arrancar a cabeça dele. Percebe? Você imagina a sua mente quando ela está sobrecarregada, ela está intensa, cheia de pensamentos, estresse, lutas, resultado de tanta coisa que você vive, de tanta coisa que você faz na sua empresa, nas suas relações, das lutas que você vive, você imagina? Alguma coisa vai ser acionada na sua mente, quando ela estiver sobrecarregada, ela estiver intensificada de pressões, de excessos, de coisas. Essa força é tão poderosa que vai haver uma reação na sua mente, dizendo para você, você não aguenta esse negócio, e de repente você vai viver um monte de crise. Eu, por exemplo, comecei a enfrentar uma crise de ansiedade, coisa que eu lutei a minha vida toda, para ajudar as pessoas. Por quê? Porque eu achei que eu poderia resolver tudo, e como Deus, vivendo intensamente, de repente, houve um sinal na minha mente, dizendo, se você não mudar isso, você perde a cabeça. E aí eu tive que me cuidar, tive que mudar algumas coisas na minha vida, para que eu não perca a cabeça. Porque se eu perder a cabeça, não é somente eu que vou perder coisas, mas a minha família perde, e muita gente que confia em mim também perde, percebe? Quando Jezabel, a força opositora, ouviu o sinal, ela ouviu, ela detectou tudo que Elias estava fazendo, tudo que ele havia feito, esse ministério exaustivo, de luta, intenso, extremo. Ela falou assim, olha, não amanhece o dia, eu arranco a cabeça dele. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Primeiro passo para você não perder a cabeça, no meio dessa luta que você está vivendo, evite os extremos. Evite os extremos. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Evite os extremos. Evite. Porque quando você costuma viver uma vida extremada, muito intensa, quando você se doa demais, excessivamente, para as coisas, para a vida, para as pessoas, você corre um sério risco de perder a cabeça. Tudo que é excesso faz mal. Quando você quer alguma coisa fora do limite, quando você faz coisas fora do limite, você extrapola, isso é doentio. Tem coisas que você não vai poder fazer, tem coisas que você não vai poder viver. É igual quando você ama demais. Já viu aquele negócio de amar demais? Quem foi que amou demais aí que se deu bem? Ninguém. Quando você ama muito, sabe? Você dá a sua vida, você faz tudo, você se rasga para poder viver uma relação, você passa por cima de tudo, vira um extremo. O que acontece? Você entra nessa área de perda de cabeça. Tem muita gente aqui perdendo a cabeça hoje, porque mergulhou em algo de forma muito intensa, fora de controle. E aí você se arrepende. Eu fiz mais do que eu podia. Pois é, você fez mais do que você podia, não deveria ter feito. A gente não pode fazer mais do que a gente pode. A gente faz o que a gente pode. Ah, mas eu me matei para aquela empresa. Se matou mesmo. Se matou. Deveria ter trabalhado normal, mas você quis, né? Passar por cima da sua saúde, deixar a sua família, porque você queria ganhar dinheiro. O que aconteceu com você hoje? Esses excessos, essa intensificação da nossa vida, das nossas labutas, estou entendendo o que eu estou dizendo? Daquilo que a gente quer sentir, daquilo que a gente quer fazer, isso acaba trazendo um resultado negativo para a gente. Se a gente não se cuida, a gente perde a cabeça. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10 e 11. Escuta aqui o que Salomão falou. Salomão é sabido, hein? E tudo quanto
desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, ou toda a minha fadiga. Ele estava alegre porque ele estava fadigado, e ele dizia assim, não, eu estou fadigado, e ele se alegrava em saber que ele estava fadigado, fazendo, experimentando várias coisas. E ele continua dizendo, e esta foi a minha porção. Ele disse, a única alegria que eu tive, de viver tantas coisas intensas, tantas coisas que eu experimentei na minha vida, a única recompensa que eu tive é olhar para a minha fadiga e ficar rindo assim, achar legal. Versículo 11, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, ou seja, com fadiga, tinha feito. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele descobriu que quando ele admirou a fadiga dele, ele entrou numa aflição de espírito. Ele achou que era brincadeira, ele achou que ele podia mergulhar em tudo e viver tudo, mas ele teve uma experiência e chegou à conclusão que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, evite os extremos, toma cuidado com isso. Eu quero ler Romanos capítulo 12, versículo 3. Paulo disse, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A palavra é moderação em tudo que você fizer. Tudo que é demais é esquisito. Tudo que é excessivo é esquisito. Pode ser a melhor comida, demais é ruim. Até os sentimentos que você gosta de nutrir dentro do seu coração pelas pessoas. Você pensa que o excesso que você vive isso faz bem? Não, moderação. A gente tem que ter moderação de tudo que a gente faz, de tudo que a gente vive, nas emoções que a gente quer experimentar. Moderação. Agora, ouça, Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 e 17. Escuta. Não sejas demasiadamente justo. Opa, não sabia. Não sejas demasiadamente justo, excesso de justiça. Tem gente que tem tanto excesso de justiça, chega a ser enjoado. Tem gente que se acha tão santo, tão justo, tão certo, que a gente se sente tão pecador perto dessas pessoas. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Você vai arrancar a sua própria cabeça. Versículo 17, não sejas demasiadamente ímpio. Aí já falou em outra posição. Quer dizer que a gente pode ser mais ou menos? Não. A gente carrega um nível de impiedade, não tem jeito. Nós somos seres humanos. A gente carrega isso. Mas Salomão está dizendo que a gente não pode ser demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. É isso. Você pensa que você está se dando bem em fazendo tantas coisas e sentindo tantas coisas e sendo tão bom do jeito que você acha que você tem que ser nesse mundo? Se você quer, estuda a sabedoria de Salomão, que você vai aprender a viver nessa terra. Não tenta ser exageradamente santo, exageradamente justo, exageradamente bonzinho, exageradamente apaixonado, porque você vai morrer fora do seu tempo. Porque esse mundo não comporta exageros. As pessoas não estão preparadas para isso.
É isso que Salomão disse. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. E aí, a gente entende que a moderação, ela vai evitar os extremos, vai exercitar a contenção e vai ligar a gente a um autocontrole. Quando a gente é moderado, né, em tudo. É porque as pessoas, tudo que vão fazer, tudo é em excesso. O cara quer namorar demais. A pessoa só pensa em sexo. Até no casamento isso faz mal, sabia? Excesso. Você tem outras coisas para viver. Essa é uma parte do casamento. Mas tudo é excessivo e incomoda. Incomoda um ou outro. Cobrança demais incomoda. Sabe? Ciúme demais incomoda. Um pouco de ciúme é bom, porque mostra que a gente é querido, né? Gente que fica perto demais, tudo incomoda. Estão entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente sofrendo por causa dos excessos de alguém. Talvez você vive assim, e se você quer realmente manter a sua cabeça no lugar, comece a viver uma vida moderada. Comece a assumir o controle da sua vida, domínio próprio, sabe? Pede a Deus isso. Peça ao Espírito Santo, Senhor, me dá domínio próprio, eu preciso parar com isso. Eu já vi gente dentro de empresa que tem excesso de justiça, que ninguém conversa. Quer entregar todo mundo? Não, eu entrego todo mundo porque você fica aí dedurando todo mundo na empresa que você trabalha, só porque você é o cara mais certinho do mundo. E aí você perdeu os amigos, nem patrão gosta disso. Eu já vi patrão dizer assim, cara, esse cara fala de todo mundo. Excessos. Isso faz a gente perder a cabeça. Segundo ponto, versículo 3 do capítulo 19 de 1 Reis. Diz assim: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. O que me chama a atenção nesse texto é que Elias sempre foi um homem que cuidava do povo de Israel. Ele sempre foi um guardião, um protetor de Israel. Ele sempre doou a vida dele. E esse texto diz que ele se levanta para escapar com vida. Se você ler na King James, está escrito assim: assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. A atitude de Elias é uma atitude egoísta. Então não seja egoísta. Não seja egoísta. Não tenta salvar a sua própria vida. Você tem que enxergar a vida como um todo. Muitas vezes você tem tanta vontade de ser feliz, que você nem se preocupa que isso possa custar a infelicidade do outro. Tem gente que quer tanto ser feliz, tanto se dar bem, tanto ficar bem, que faz qualquer coisa. Muitas vezes você destrói um monte de gente. Você quer saber, será que a pessoa que você acha que ela tem que te fazer feliz, ela está feliz? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente cobra tanto, né? As mulheres cobram dos maridos: ah, você não me faz feliz. Mas fazer feliz você do jeito que você quer vai custar a minha infelicidade. Isso é egoísmo, gente. Muitas vezes a gente se anula para poder promover a felicidade de todo mundo. O que adianta você ficar promovendo a felicidade de todo mundo e você ser uma pessoa infeliz? Quando você começar a colocar a sua cabeça no lugar, você vai se tornar uma pessoa menos egoísta. Toda pessoa com a cabeça fora do lugar, ela é egoísta. Ela só pensa nela. Ela só quer ela estar bem. Ela só quer ter. Ela não está preocupada se os filhos estão bem, se a esposa está bem, se o marido está bem, se a igreja está bem. Egoísmo. O Elias está fugindo para salvar a sua própria vida, a sua própria vida. Então não tem que salvar a sua própria vida. A gente tem que salvar também a vida dos outros, não só a nossa. Dentro de casamentos tem muito egoísmo. Dentro das relações tem egoísmo. Dentro das igrejas tem egoísmo. Dentro das empresas tem egoísmo. Cada um quer salvar a sua própria vida. Cada um está correndo atrás daquilo que precisa. As igrejas estão assim, chega todo mundo na igreja,
querendo, eu quero salvar minha vida aqui, eu vim aqui buscar uma bênção. Não, você vem aqui para poder ajudar pessoas também. Nós estamos aqui para poder ajudar o nosso próximo, para ajudar as pessoas que precisam. Não só buscar alimento só para nós, mas ver o que nós podemos fazer para atenuar a dor do outro. Isso é ser espiritual. Marcos capítulo 8, versículo 35. Jesus disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quando você força a barra, você perde. Quando você se preocupa só com você, você sofre mais. Você tem que se preocupar com os outros também. E o segredo da vida é esse. Quando você pensa nos outros também, você se torna uma pessoa muito mais feliz. Quando você toma ações que sejam boas para todo mundo, você se torna uma pessoa mais feliz. Então não seja uma pessoa egoísta. Tenha uma visão da vida como um todo. Não tente salvar a sua própria vida. Você tem problema? Tem um monte de gente que tem também, pior do que você. Você está lutando? Você está lutando por quê? Por quê? Você está triste com o quê? Tem gente que está, você está lutando porque você está chateado, e o outro está lutando com câncer, não é pior? Você está lutando porque você não comprou o celular, o outro está morrendo, está com uma doença terminal aí, em cima de uma cama. E aí, o que é pior? Enquanto você está triste porque sua mulher não te levou para jantar, ou seu marido não te levou para jantar, e aí você tem que entender que tem gente que passa fome. A gente tem que começar a olhar a vida pelo lado de fora da nossa tenda. É isso que Deus fez com Abraão. Para ele se tornar o pai de uma grande nação, disse para ele: vem aqui para fora da tenda e olha quantas estrelas. A gente só se torna realmente espiritual quando a gente enxerga a vida do lado de fora da nossa tenda. Mas a gente fica preocupado só com a nossa própria tenda. A igreja cristã, ela não amadureceu nisso. O reino de Deus é um reino de dar e receber. A gente ajuda o próximo, a gente ora pelas pessoas, a gente liga para as pessoas, pergunta se está bem, a gente convida para vir na igreja. Esse é o reino de Deus. Mas nós vemos as igrejas cheias de pessoas que não têm nada para dar e nem querem dar, porque elas só estão preocupadas em encher as suas próprias barrigas. E nós estamos ficando gordos demais, sentados nas igrejas, se alimentando toda quinta-feira, todo domingo, nas igrejas, comendo. A gente está comendo há 20 anos. Tem gente comendo há 30 anos dentro das igrejas. Há 10 anos que você está se alimentando nas igrejas, o que sai do altar, e o que você fez pelos outros. Quantas almas você ganhou para Jesus até hoje? Quantas pessoas mudaram a vida por causa da sua oração? Quantas pessoas se converteram por causa da sua intercessão? Mostre alguém. Nesses 20 anos de crente que você é, quantas pessoas que se batizaram porque você discipulou, porque você visitou, você pegou seu carro e trouxe elas para a igreja. Nem todos podem dizer isso. Porque a gente é egoísta. A igreja está perdendo a cabeça por isso. E a gente tem que se voltar para as necessidades dos outros também, não só as nossas, amém? Está tudo bem? Terceiro ponto importante para a gente não perder a cabeça, versículo 4 de 1 Reis, capítulo 19. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele disse. E a lição que a gente aprende aqui, quando um homem vai para o deserto, ele decide se tornar solitário. Então não se isole. Não se isole, esteja com as pessoas. Não fique em casa, venha para a igreja. Mas eu não estou bem. Se você não está bem, é aí que você precisa dos outros. É aí que você tem que procurar os seus amigos espirituais. Não se esconder dentro de casa. Não se isole. A Bíblia diz que
Elias foi para o deserto, pediu para si a morte. Eu quero ler Provérbios capítulo 18, versículo 1. Salomão disse: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, é egoísta. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Elias se isolou na sua crise, debaixo de uma ameaça de perder a sua cabeça. Ele decide se isolar. O isolamento e perda de cabeça andando juntos. Compreende? Agora vamos ver o que o isolamento provocou em Elias. Versículo 5, parte A, escuta. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, de uma planta, de uma árvore. A Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Vocês acham que ele vai conseguir descansar? Não vai. Não vai descansar emocionalmente, não vai descansar espiritualmente, vai continuar cansado, porque o Elias está numa crise de cobertura, ele está buscando a sombra de um zimbro, e muitas vezes nós temos essa deficiência de cobertura. O que nos cobre? Você está coberto? Se você se isola, você não tem cobertura. Se você não anda com a igreja, você não tem cobertura espiritual. A cobertura espiritual tem a ver com a vida com Deus. Isolamento e cobertura deficiente andam juntos. É um monte de gente que quer pensar por si mesmo. Ninguém tem nada com a minha vida. Não tem cobertura espiritual. A sua cobertura é um zimbro. Olha o que diz o texto de Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É debaixo dessa sombra de cobertura que nós temos que ficar. É aqui que nós encontramos descanso. Mas nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Não ter uma vida só de passagem, porque nós gostamos de passar, nós não queremos habitar. Habitar é se comprometer, é ter aliança com Deus. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você vai conseguir descansar à sombra do Onipotente, amém? É diferente. O isolamento de Elias provocou essa crise na cobertura. O isolamento também provocou uma crise de desistência, porque ele disse: já basta, o Senhor toma agora a minha vida. Ele pediu para si a morte, ele quer morrer, quer finalizar a vida. Então provoca uma crise de desistência na gente. Quanto mais você se isola, pior você fica. Também provocou uma crise de autoestima, porque ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Eu falo a verdade, tem muita gente aí que tem pai assim, 100%. Eu sei disso. Mas tem uns que tem uns pais que eu vou te falar e não dá nem para lembrar direito, né? Muitos filhos com os pais problemáticos, violentos, sem compromisso, adúlteros. Muitos filhos com pais disfuncionais. A maioria de nós que estamos aqui não temos boa referência dos nossos pais. E quando você se sente pior do que o seu pai, aí, pior do que a sua mãe, o Elias está dizendo isso. Ele se sente a pior pessoa do mundo. Porque ele está dizendo que está cometendo erros maiores do que os erros que os pais cometeram. Sabe, a gente tem que entender essas coisas. E a gente tem que entender o legado, da onde veio as nossas feridas, e a maioria delas veio da nossa casa. Essa é a verdade. Dos nossos pais, porque os nossos modelos, as nossas referências, a maioria delas são ruins, e não dá para a gente ser pior do que o pai da gente. A gente tem que ser melhor, né? Tem que ser melhor. Tudo bem? Não se isole. O versículo 5 e 6 do capítulo 19 diz que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então
O anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O que Deus está fazendo aqui, com Elias, é chamando ele para um despertamento, para que ele desperte e absorva aquilo que Deus quer dar. O pão e a água representam aquilo que Deus quer nos dar. E muitos de nós estamos dormindo. Estamos dormindo e a gente não está conseguindo absorver o que Deus está nos dando em todo o tempo, em cada culto, em cada experiência que nós vivemos. Deus está nos dando alguma coisa, está nutrindo a gente com alguma coisa. Só que esse sono da igreja não deixa a igreja absorver o que Deus está fazendo, o que Deus está dando profeticamente. Agora imagina o tempo que você está na igreja, e esses anos de experiência que você tem, quantas mensagens você já ouviu? Quantas orações você já recebeu? Lembra quantas palavras que você já recebeu de Deus em todas essas experiências que você está vivendo e já viveu? Tem gente que já frequentou igrejas e fica no mesmo ponto. Eu não estou fazendo uma crítica aqui para você, que eu também já vivi momentos difíceis, mas pensa em todas as experiências. Ah, pastor, eu já orei no monte 1 ano. Ah, pastor, eu fui no encontro com Deus. Ah, eu fiz libertação. Ah, eu fiz isso. Eu fui mentoreado por fulano. Tá, e daí? O que mudou? O que mudou na sua vida, nessas experiências que você viveu durante tantos anos de igreja? A verdade é que você não conseguiu absorver aquilo que Deus estava te dando. Isso acontece com a gente. Nós perdemos a bênção. O anjo está tocando aqui o Elias e levanta, desperta. Toca 2 vezes. E quantos toques de Deus você já recebeu? Quantos toques? Hoje você está tomando outro toque. No culto da semana passada você levou outro toque de Deus. Tem gente que já recebeu um toque hoje de manhã na escola bíblica. Na quinta-feira passada, nos retiros. Quantas cutucadas que Deus já deu em você, para você sair do sono que você está vivendo, dessa dormida que não acaba nunca. Você está sempre do mesmo jeito. Você é o mesmo cara difícil, você é a mesma esposa difícil, você é o mesmo crente descomprometido. Por que você não acordou ainda? Para a realidade que você precisa viver, você diz assim: eu tenho um projeto de Deus. Que projeto, cara? Eu tenho assim um chamado. O que adianta você ter um chamado se você não quer comer o alimento que Deus está te dando? O que adianta você dizer: não, mas eu estou aqui? A gente tem que crescer a cada momento. À medida que a gente come, a gente tem que ir crescendo com o alimento que a gente tem. Vocês não podem ficar piores a partir de hoje, vocês têm que ficar melhores. Semana que vem é outro culto, é outro crescimento. Eu não posso ficar repetindo as mesmas coisas na igreja. Quando alguém está repetindo a mesma coisa, é sinal que ninguém aprendeu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Não dá para a gente ficar vivendo as mesmas crises. Volta e meia o cara chega: pastor, minha mulher está do mesmo jeito, fala a mesma coisa, briga do mesmo jeito. Cara, o que nós estamos fazendo aqui? Deus toca, a gente volta a dormir. Deus toca, a gente volta a dormir como Elias. A mesma violência, os mesmos palavrões, há 10 anos de igreja, os mesmos trambiques, a mesma cara feia, a mesma pornografia. Esse negócio não muda. É porque a gente está voltando a dormir. Isso tem que cansar a gente. Você não se cansa de olhar para você no espelho assim e falar: puxa vida, não mudo nada? Você nunca conversou com você? E você tem que olhar e dizer: cara, deixa de ser chato. Já passou da hora de ser chato como você é. Muda, cria compromisso, cresce um pouco, amadurece. Faz o seu papel como crente. Muda a sua relação com as pessoas. Sai de cima do muro. Larga o mundo. Aí Deus está tocando, através de um anjo.
Porque Deus quer alimentar o Elias de forma sobrenatural. E quando ele come do pão e bebe da água, algumas coisas vão mudar. Quando a gente pega a comida que Deus está dando e a gente come, as coisas mudam. Por quê, pastor? Porque quando a gente se propõe a absorver o que Deus está nos dando em cada momento profético, duas coisas vão acontecer na nossa vida. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Deus disse: eu quero usar você ainda, muito. Ou seja, quando você come aquilo que Deus está te dando, você vai encontrar um propósito para a sua vida. Você vai encontrar um propósito. Porque quando a gente não tem propósito, a gente perde a cabeça mesmo. Deus está nos dando propósito para viver. Você vai crescer, você vai ganhar vidas, você vai mudar o destino de algumas pessoas. É isso que dá sentido para a gente, quando a nossa vida funciona em favor dos outros. Quando a gente abençoa, quando a gente tem para poder dar, quando a gente tem um carro para carregar os outros, quando a gente tem dinheiro para poder alimentar o que não tem, para comprar remédio, quando a gente tem uma boa palavra, um bom conselho, uma boa oração, uma referência de vida que possa ajudar os outros. É isso que cria sentido para a gente. E Deus disse: eu vou colocar um propósito, o seu caminho é longo, levanta e come. Comeu, ganhou propósito. Então é isso que Deus está fazendo na igreja, em cada culto. Está nos alimentando e colocando um propósito na nossa vida, para que a nossa vida tenha sentido. É como se você entrasse numa faculdade. Você sabe que você vai entrar na faculdade e vai se formar. Por isso você vai para a faculdade, você pega ônibus. Quando você vem para a igreja, você sabe que você vai crescer e vai ser uma pessoa melhor a cada dia. Você sabe por que você está aqui. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês que estão aqui: por que você está aqui? Muitos vão dizer: eu não sei. Estou aqui porque não sei. Me chamaram. Não tem propósito. O propósito nos traz aqui, nos mantém aqui, e nos faz absorver o que está sendo dado aqui. E a gente vai para casa com esse alimento, e a gente aplica na nossa vida. E amanhã a gente tem outras demandas, e Deus vai nos tratar nessas demandas. A gente cresce a cada dia. Você não é mais violento, você é honesto, você é um cara calmo, você é justo, você é um bom pai agora, uma boa esposa. Você vai melhorando a cada momento. O reino de Deus é um reino de crescimento. Você precisa estar dentro do reino de Deus. Mas você está repetindo o ano todo ano você repete um ano, já viu? O cara não sai do primário. Eu estou na quarta série. Quantos anos? Você está com 50 anos na quarta série, não sai não? Fica só lá? Fiquei reprovado 10 vezes, pastor. Ué, mas como? E o ano que você estudou? Não estudei, não prestei atenção não. Estava dormindo na sala. Tem um monte de gente assim. Já repeti um ano. Eu, quando estava fazendo o primáriozinho, eu repeti um ano, quase morri. Tem que enfrentar um ano novamente. Você está louco? Você joga a vida toda fora. Vocês têm que crescer, nós temos que crescer a cada momento, a cada dia. Porque nós estamos sendo nutridos pelo Senhor, amém? No versículo 8, diz que levantou-se e comeu e bebeu a água, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quando você realmente absorve aquilo que Deus está te dando, você ganha força para a sua caminhada. Você ganha força, gente. Você não pode estar fraco. Não, amanhã é segunda-feira, amanhã é dia da gente lutar, e a gente tem força para ganhar dinheiro, força para resolver problema, porque Deus nos alimenta. E a gente precisa dessa força para poder enfrentar a nossa vida. Amém? Quinto conselho para você não perder a cabeça: saia dos lugares errados. Saia dos lugares errados. Pastor, você está falando de geografia? Eu estou falando de tudo, gente. Pensamento errado, atitude errada, lugar errado,
geográfico, tudo. Todo lugar errado torna a gente improdutivo. Se você tiver no emprego errado, você não produz. Se você tiver no ministério errado, você não produz. Entende o que eu estou falando? Se você tiver com pessoas erradas, você não cresce. Sai dos lugares errados. Porque o versículo 9 diz que ele entrou na caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Se Deus está falando isso, é porque ele está no lugar errado. Por que Deus está perguntando: o que você está fazendo aqui? Você já pensou? Você é um cristão, você é um homem de Deus, aí você está numa quebrada. Aí não precisa do Elias ir lá, né? Passa um irmão da igreja: está fazendo o que aqui, irmão? Um dia o irmão falou comigo assim: pastor, eu vou te falar logo para o senhor não... Aí eu falei: o que foi? Eu fui lá ele falou: eu fui no Termas 15. Eu falei: fazer o quê? Eu falei: ué. Ele falou: não, porque eu mexo com a internet, eu fui fazer instalação da internet. Eu falei: ah, tá bom. Se alguém falar com o senhor já fica sabendo. Então tá bom. Está no lugar errado, mas está trabalhando. É complicado, né? Ele está na caverna. Aí vem uma pergunta: como é que eu sei quando eu estou nos lugares errados? Todos querem saber. O texto vai dizer, hein? 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Como é que eu sei que eu estou no lugar errado? Vamos lá. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Nos lugares errados, você se autopromove, você se vitimiza e você terceiriza a culpa. Foi isso que ele fez aqui. Toda vez que você está numa posição espiritual ruim, ou se você está num lugar ruim, numa condição ruim, você faz isso aqui. Se coloca como vítima, você se autopromove. A gente tem que deixar os outros promover a gente. Não dá para você se autopromover. Você não pode falar assim: eu sou bonito, eu sou... Não. Ah, eu sou sabido, eu sou inteligente. Não, deixa as pessoas falarem. Isso é coisa de gente boba. A minha espiritualidade, que espiritualidade? As pessoas têm que saber, sua mulher tem que saber se você é espiritual, ela vai dizer. Hein? É isso que ele está falando: ó, eu tenho sido zeloso, né? Por quê? Porque está na caverna, está no lugar errado, e vira vítima, né? Ah, só eu que fiquei, então, todo mundo desistiu, e terceiriza a culpa. Não é assim que a gente faz? Pensa sobre isso. Quantas vezes que você disse: eu sou a melhor pessoa dessa igreja, só não tem chance. Quantas vezes você se colocou como vítima e disse assim: ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim? Isso é coisa de gente doente. Isso é coisa de gente que está perdendo a cabeça. E quantas vezes você terceirizou a culpa? A culpa é da minha esposa, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão. É isso que o Elias está fazendo. Então você está numa posição errada, você está numa condição emocional errada, você está numa condição espiritual errada, você está todo errado. Mas quando você está no lugar certo, você é humilde, você não espera reconhecimento, você assume seus erros e você confia em Deus. É diferente. Gente espiritual diz assim: eu que errei. O irmão fala: não fui eu. Não fui eu. Ele fica brigando para dizer quem é que errou. Não tem aquele cara que fala assim: eu pago hoje. O outro fala: não, deixa que eu pago. Não, eu que pago. Ele fica brigando para pagar. Gente espiritual é gente que é humilde, não espera reconhecimento, faz as coisas sem esperar nada, confia em Deus e assume erros. O erro foi meu, tá? Me perdoa. Bom, que legal isso, hein? Pastor, dei aquele negócio errado que deu e fui eu que fui culpado. Puxa, isso é coisa de crente. Isso é coisa de gente que anda com Deus. Isso significa que nós estamos numa posição espiritual ótima. Outra coisa,
Como é que eu sei que eu estou em lugares errados? Versículo 11 e 12. E Deus disse: sai para fora, está lá dentro ainda da caverna. Põe-te neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. Quando a gente está no lugar errado, você vai padronizar a manifestação de Deus. É sempre assim. Eles vão dizer assim: não, Deus só age assim. Deus só age assim. Deus só vem com a vozinha mansa. Mas aqui aparece vento, terremoto e fogo. E a gente sabe que Deus, Ele pode se manifestar no terremoto. Ele fez isso tirando Paulo e Silas da prisão. Deus pode se manifestar através do vento, como Ele fez no dia de Pentecostes. Deus pode se manifestar através do fogo, como Ele fez com Elias, no Monte Horebe. Por que não? Então não tem padrão. Quando você está no lugar errado, a manifestação de Deus é padronizada. Ele só vem com voz mansa. Mas Deus pode vir através de um terremoto. Deus pode vir através do vento, Deus pode vir através do fogo, e Deus pode vir com a voz mansa. Por quê? Quando você está no lugar certo, Deus se move do jeito que Ele quer. Não dá para a gente ficar falando assim: o irmão não tem Deus. Por que não? Porque, pastor, ele é assim, quando você ora, ele fica assim, ó. Mas o que ia ver isso? Não, pastor, ele não foi batizado com o Espírito Santo, não. Por que não foi? Não, porque para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Quem falou isso para você? Quem te ensinou isso? Que uma pessoa, para ser batizada com o Espírito Santo, tem que orar em língua. Língua é dom, rapaz. Quem disse isso para você? A evidência do batismo é fruto. Se você tem uma pessoa que ama, que perdoa, que ajuda, que coopera, essa pessoa está mais cheia do Espírito do que qualquer um. A senhorinha está ali dentro da igreja, tadinha, com o bracinho cruzado, mas ela cuida das coisas, ela se preocupa com os outros, ela intercede, vem na oração. Essa mulher está cheia do Espírito Santo, gente. Às vezes não fala em línguas. Aqui na igreja tem um monte de gente que fala em línguas, tem outros que não falam em línguas. Como tem gente que fala em língua e não faz nada. Não ajuda ninguém, só vive emburrado, bravo, briguento. Aí tem uns que ficam quietos no cantinho, né? Porque a gente pode ficar quieto também. Aí não, isso não tem Deus. Não tem por quê? Tem padrão para isso? Quem falou para você que tem padrão? Pastor, porque não caiu. Ué, mas tem que cair? Quem falou que tem que cair? Cai quem quer. Você acha que Deus vai empurrar alguém? Não, porque Deus viola alguém. Deus é o Deus que eis que estou à porta e bato. Não, Deus não empurra ninguém, cai só quem quer. Quem abre o coração para cair, recebe Deus do jeito que vir. Agora, você cria padrão, não, pastor, que a mulher lá está endemoniada. Por que ela está endemoniada? Não, porque ela roda assim. Ah, é? Será, irmão? Cuidado, hein? Cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Melhor fechar a boca. A igreja metodista, a igreja quieta, vim na igreja metodista, eu sou do sistema mais quente, o pessoal da igreja tudo caladinho na hora do culto. Quer dizer que o povo não tem o Espírito Santo? Não, porque eu sou fogo puro. Você é fogo puro? Sabe o que fogo de Deus faz? Perdoa, ajuda próximo, alimenta gente que não tem o que comer, cuida de enfermo, visita gente doente. Isso é gente cheia do fogo. Gente cheia do Espírito Santo é gente honesta, gente que respeita o próximo, bom marido. Esse povo é cheio do Espírito Santo. O cara que é honesto, cuida da esposa, cuida dos filhos, frequenta a igreja, cumpre o horário. Esse é o povo cheio do Espírito Santo. Não adianta você ficar querendo criar padrões para dizer que isso aqui tem Deus, isso aqui não. Mas como assim? Cada um sente Deus do jeito que sente. Tem gente que chora, tem gente que cai, tem gente que fica todo arrepiado, tem gente que fica meio tonto. Cada um sente Deus do jeito que quer. Porque Deus não tem padrão. Quando você está no lugar certo, você entende que não tem padrão. Mas quando você está no lugar errado, tem padrão.
Aí tem aquele pessoal, né? Espiritual demais, né? Você está orando em língua? Não ora, não? Você não faz isso, não? Cadê aquela Bíblia grossona? Tem que usar aquela grossona, senão você não é crente. Ah, é? É igual o cara me viu pregando com um tablet na internet. Ah, nunca vi agora esses pastores modernos. Fica usando tablet. Tem que usar a Bíblia. Para de falar besteira, rapaz. Você está na idade da pedra ainda. Nós vivemos tecnologia. Nós estamos em outro mundo. Davi servia a Deus no tempo dele. Nós servimos a Deus no nosso tempo. Nós queremos pastor para hoje, não é para ontem, não. Você quer pastor para ontem? Pastor de ontem é ontem. Pastor de hoje é hoje. Essa galera tem fogo, corre atrás, usa camiseta, usa tênis. Ele está salvando vidas. Aí você vai, não, aí eu já bloqueei o cara logo. Começou fiado, eu já bloqueei. Eu sou assim. Eu respeito, eu vou bloquear, eu não me meto na vida de ninguém. O cara quer dizer que eu sou menos crente, porque eu uso Bíblia quando eu vou em algum lugar, vou fazer um discipulado, estou na igreja, eu não enxergo nada, eu tenho que aumentar a letra, né? Tem jeito. Eu não estou vendo nem vocês. Está tudo vulto aqui, ó. O cara fica com essa onda. Então, Deus se move como Ele quer. Faz o que Ele quiser. Tem dia que a gente cai todo mundo aqui. Tem uns irmãos que vêm aqui e falam assim, isso é igreja pentecostal? Por quê? Caiu todo mundo. O pessoal começou a gritar aqui no culto. Aí vem outro e fala assim, pessoal, deve ser tradicional. Não, nós somos mistura de tudo, né? Nós somos misturados. Nós somos pentecostal, neopentecostal, tradicional, nós somos tudo que for necessário. Tem dia que nós estamos meio tradicional, meu. Nós estamos meio sérios. Mas tem dia que esse negócio aqui eu falo a verdade com vocês. Viu? Aí o cara já escandaliza, né? Fala, esse pessoal é meio doido, né? Mas é isso aí. Graças a Deus pela liberdade do Espírito Santo. Você quer ficar doido, você vai no retiro. Nossa, vocês vão ficar doidos da cabeça. Vão fazer tudo maluco. Aí vocês vão ver o que acontece. Vai lá na festa jesuína, que vai ter agora no final de agosto. Já vou avisar, hein? Já vou avisar. Quem é cheio de frescura nem vai, tá? Fica em casa. Porque tem os membros da igreja aqui que são meio assim, né? Que não pode, não sei o quê. Não pode o quê? Não pode o quê? Não pode pecar. O resto é para fazer qualquer coisa. Quer plantar bananeira? Planta. Tem padrão para isso? E nós vamos estar todo mundo de caipira lá. Você não adianta você ficar aí falando, não, que é do demônio. Ah, você sabe nada de demônio? Eu sou fiado. Sabe nada de demônio. Demônio tem espaço aqui na nossa vida. O bispo da nossa igreja fala assim, rapaz, vocês dão muita confiança para o diabo. Ele fala isso, vocês têm que aprender a servir a Deus, a amar a Deus, buscar a Deus e parar de dar conversa para o diabo. Se o diabo vier, vocês passam por cima dele. Fica caçando demônio, eu quero saber de demônio. Aqui no culto não tem lugar para demônio, não, é? Ué, tem espaço para demônio aqui na igreja? Aqui é lugar de adoração, o culto é para Deus. Vamos entrevistar o demônio. Aí o cara sobe, de onde você é? Ah, eu sou o Zé Pilita. Você veio da onde? Ah, eu vim da cachoeira. 30 minutos entrevistando demônio. Roubou o culto. É ruim. O culto é para Deus. O culto é para Deus. Endemoniou, o obreiro passa a mão e leva lá para trás. Não vai atrapalhar culto, não. Vai ficar dando show, expondo as pessoas. Isso não é legal, né? Então, se o diabo vir, a gente expulsa ele na autoridade do nome de Jesus. Não vamos ficar caçando, né? Ah, traz lá o cara bêbado, está passando na rua lá bêbado. Aí traz o cara para fazer show na igreja. Para dizer que tem autoridade. Né? Grande autoridade. Expulsar demônio sai em nome de Jesus, cara. Difícil é ser homem de verdade, mulher de verdade, ser honesto, ser justo. Fazer as coisas certas, honrar compromisso. Isso aí é difícil. É isso aí que a gente precisa aprender. A igreja tem que aprender isso cada vez mais. Amém? Está tudo bem? Nós estamos terminando. Não perca a cabeça. Não perca a cabeça. Versículo 13 agora, ainda no capítulo 19. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. Ele não saiu totalmente. Ele ficou na porta da caverna. É uma posição intermediária. Não tem esse lance? Ou você está no lugar errado ou você está no lugar certo. Quando você fica na porta da caverna, você está na posição intermediária, é o que muito cristão faz. Uma posição indefinida. Se pôs à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia:
Que faz aqui, Elias? Continua no lugar errado. Gente, como é que eu sei quando eu estou no lugar errado? Lugar errado, todo mundo fica confortável numa posição intermediária. Todo mundo fica numa boa. O cara está ali, ele é enrolado, ele, né, tem 2 mulheres, ele fica na boa na igreja. Não tem confronto, o pastor não fala nada, a gente está de boa aqui, né? Você roubou, né? Você enrolou, ninguém confronta. Quando a igreja não tem uma identidade profética para colocar a pessoa no lugar certo, ela vai ficar na posição intermediária, ela fica no mundo e fica na igreja. Ela fica na porta da caverna, não está lá dentro, nem está lá fora. E se você se sente muito confortável na vida pecaminosa que você carrega, é porque você está no lugar errado. Se você não sente peso nos erros que você comete, você está no lugar errado. Se você não é confrontado e não é desafiado a ser uma pessoa melhor do que você tem sido, é porque você está no lugar errado. Se todo mundo aceita as suas iniquidades e mesmo assim você toca, você está no lugar errado. Certo? Se você trata mal a sua esposa, mas mesmo assim você prega, você está no lugar errado. Se você não tem compromisso com nada, mas mesmo assim todo mundo te honra na igreja como um ministro bom, é porque você está no lugar errado. O lugar errado comporta gente no estado intermediário. E nós precisamos estar na posição certa. Versículo 11, parte A diz, e Deus diz, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. A única posição proposta de um lugar certo é perante o Senhor. Você tem que estar diante de Deus, não na porta de caverna, não em cima do muro. Você precisa ser confrontado, você precisa ser mexido, até que você mude, até que você seja uma pessoa diferente. Então, não perca a cabeça, mantenha a sua cabeça no lugar. Eu sei que talvez você está passando uma fase difícil, você tem justificativo para tudo isso aqui. Está na posição errada. Talvez você tenha motivo para poder dizer, pastor, eu estou assim, porque você sabe, né? Mas tudo começou com seus excessos. Quando você se deu demais, você amou demais, você se entregou demais, você acreditou demais. E aí você se perdeu, tá? Eu quero que você fique de pé, eu quero orar por essas pessoas que estão vivendo uma fase tão difícil. Eu quero dizer para você, mantenha a sua cabeça no lugar que Deus vai te tirar dessa. Deus vai te tirar dessa. Você vai conseguir sair dessa. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor não permita que essa pressão que você está vivendo venha tirar você de coisas que são essenciais para a sua vida. Você precisa confiar em Deus e saber que a dor, por mais terrível que ela seja, ela passa. Ela sempre passa. E não tem nada que dura para sempre. Às vezes você tá numa situação complicada, uma fase difícil, como nós já vivemos, todos nós, e parece que esse negócio não vai acabar. Você se sente no fundo do poço. Mas olha, é tempo de confiar no Senhor. Muitas vezes a gente tem que apanhar muito para poder aprender. A gente só muda quando a gente cansa de apanhar da vida. Mas se você se manter numa posição e não reagir, você não vai conseguir mudar a sua vida. Eu quero dizer em nome de Jesus,
Para todas as pessoas que estão quase perdendo a cabeça aqui, como o Elias, que entrou numa depressão. Ele está vivendo em depressão, né? A depressão é uma maneira de perder a cabeça. Está depressivo, mas tudo começa com uma vida ativa, pesada, profeticamente e pesada, o ministério muito atuante, mais intenso, extremo, que colocou ele numa vulnerabilidade emocional muito grande, a ponto de fugir de coisas que ele já enfrentou muitas vezes. E às vezes as coisas que a gente venceu todo dia, a gente não consegue vencer. Coisas pequenas se tornam grandes, né? É uma maneira de você se inutilizar como homem de Deus ou mulher de Deus. É quando você entra nesse estado de perder a cabeça por causa das pressões, por causa dos problemas, por causa das lutas. E em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que estão sentindo isso, mas eu espero ter conseguido transmitir para você o pão e a água que você precisa para poder enfrentar esse momento.